Então chegou um dos chefes das sinagogas, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Agora a partir do versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos de Tiago e João. Quando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Amém? Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre dúvida. Eu li um texto de fé, mas quero falar de dúvida. Isso porque, irmãos, nós sempre estamos achando que nós somos o pior crente, porque nós olhamos para o outro irmão, parece que o outro irmão é mais crente. Nós olhamos para a outra irmã, parece que a irmã tem menos pecado. Olhamos para o jovem, parece que aquele jovem tem mais força. Olhamos para o obreiro, parece que aquele obreiro tem mais poder. E nós vamos sempre nos diminuindo. Sabe por quê? Porque a gente não conhece o outro. Quem conhece é só Deus. Então Deus, olhando para essa igreja hoje, ele pode dizer: aquela pessoa é a mais crente. Mas dificilmente a que Deus escolher vai ser que nós também vamos escolher como o mais crente. Se é que existe esse termo, mais crente, mais forte, mais firme. Porque depende muito da circunstância, do momento. Nós vemos na Bíblia homens cheios do poder de Deus, como Elias, por exemplo, que enfrentou uma rainha perversa, que enfrentou 400 profetas, mas ao mesmo tempo ele foge para um lugar e fica escondido lá e pede a morte para ele. Nós vemos o homem que é chamado pai da fé chegando em um determinado lugar e ele teve que mentir para salvar a sua própria vida e da sua esposa. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus hoje sem comparações, mas olhar para a palavra de Deus comparando simplesmente com a forma, que é Jesus. Amém? Se nós olharmos para Jesus, nós seremos sempre inferiores, mas não seremos mais fracos por isso, porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Ele mostra a perfeição através da nossa fraqueza. Quando Jesus olha para você, vê a sua fraqueza e Ele te dá força, você se sente muito mais forte do que você realmente é, porque não é a sua força, é o poder de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo Mateus, no capítulo 8 e no versículo 23. Aqui, nessa ocasião, Jesus estava andando com homens que criam nele, não eram pessoas qualquer. Eles seriam os futuros apóstolos de Jesus. E Jesus entra com eles num barco e vai dormir. E começa uma grande tempestade. E aqueles homens, eles começam a temer, a ter medo, a ter dúvida. E eles começam a duvidar até mesmo do caráter de Jesus. Pode ver a reclamação que eles fazem. Eles chegam para Jesus e falam: Jesus, não se te dá conta que nós vamos morrer? E você diz assim: você não vai fazer nada? Será que Jesus Cristo deixaria os seus discípulos morrerem sem fazer nada? Não. Ele era o mestre, ele era o Senhor,
ele cuidava, ele estava cuidando. Uma vez, ele disse para Pedro assim: Pedro, o diabo queria peneirar você, queria acabar com você. Pedro nem sabia, mas eu estava orando por você, eu defendi você através da oração. Jesus defendia os seus discípulos com todo o seu poder, e jamais deixaria que eles naufragassem naquela tempestade. Mas os discípulos também tinham o poder de Deus, eles também tinham Deus, também tinham a palavra de Deus. E quando eles chamam Jesus e Jesus repreende o vento, Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês duvidam? Será que até agora vocês não viram nenhum milagre? Você já viu algum milagre? Quem já viu um milagre aqui? Levanta a mão. Jesus já realizou algum milagre na sua vida? Amém. Jesus tem realizado milagres diariamente nas nossas vidas. Mas assim como o povo de Israel, nós vimos os milagres, a gente vê as pragas, a gente vê o mar se abrindo, a gente vê o rio se abrindo, mas logo em seguida nós estamos duvidando. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Seres humanos são seres que duvidam, eles duvidam de tudo. Não é porque você é um crente que também vai chegar no momento que você não vai duvidar. Um homem estava prestes a ter uma grande vitória numa batalha, mas Deus tinha falado para ele que ele ia ser vitorioso, e ele ainda teve dúvida. Ele falou: Senhor, me confirme se eu vou ser mesmo vitorioso. Aí Deus falou: tá bom, então desce lá na tenda dos caras, os seus inimigos, e observa o que eles estão falando. Ele desce lá, os caras estavam com medo, e ele faz um teste com Deus: Deus, olha, eu vou colocar aqui um novelo de lã. Deus já tinha falado com ele, mas eu vou colocar aqui um novelo de lã. Só que Deus já tinha falado para ele que ia dar vitória para ele. Mas Senhor, mas mesmo assim eu vou colocar aqui um novelo de lã, e se amanhã em volta tiver tudo seco e a lã molhada, quer dizer que Deus falou mesmo. Olha o teste que o cara vai fazer com Deus. A gente faz até pior. E aí no outro dia, irmãos, ele vai lá ver, o novelo de lã está todo molhado e em volta tudo seco. Aí fala: é Deus mesmo. Mas Senhor, agora eu quero diferente. Eu quero que em volta esteja tudo molhado e o novelo de lã esteja seco. Não está tentando Deus? Não está provando Deus aí? Mas Deus atendeu aquele homem, porque era uma coisa muito difícil. Deus queria que ele derrotasse os midianitas, e era muito, o exército era muito grande. Então ele ficou com medo, ele teve dúvidas. Ele não teve dúvidas do que Deus podia fazer. Ele teve dúvidas se ele era crente o suficiente. Será que Deus vai me usar? Eu sou um pecador, sou um homem comum, Deus vai me usar? Nós fazemos isso diariamente. Nós duvidamos de Deus, duvidamos das coisas de Deus, e nem por isso nós deixamos de ser filhos de Deus. Amém? Amém. Diga assim: eu sou filho de Deus. Diga assim: às vezes eu duvido mesmo, mas nem por isso eu deixo de ser filho de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu quero que você acompanhe comigo Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Irmãos, aqui Jesus reúne os seus discípulos e começa a falar para eles da sua morte. Ó, eu vou para Jerusalém. Lá em Jerusalém eu vou ser preso e eu vou ser maltratado. O pessoal da sinagoga, os líderes religiosos vão me prender, eles vão me bater, vão me maltratar, e depois eles vão me matar. Estava falando para os homens de confiança dele, que tinham escolhido a dele. Eles vão me matar, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Isso aí é cumprimento da palavra de Deus. E foi explicando para os seus discípulos. Pedro falou: Jesus, vem aqui. Chega aí, pertinho, chega aqui, perto, sai de perto desse cara aí. Vem aqui. Para de falar essas coisas aí. Você vai morrer? Está de brincadeira, Jesus? Para de falar essas coisas aí. Vai desanimar os caras. Jesus falou: sai da minha frente, Satanás. Porque eu preciso morrer para que você possa viver. Eu preciso passar por isso para que você tenha direito à vida eterna. Eu preciso sofrer, eu preciso morrer, depois eu preciso ressuscitar para que a igreja seja estabelecida diante de Deus na terra, para salvar vidas e libertar vidas. Mas se isso não acontecer, eu não posso concluir a minha missão aqui. Mas Pedro estava duvidando do plano de Deus.
Pedro tinha um plano melhor do que o plano de Deus? Não tinha. Pedro não tinha plano nenhum. O plano de Pedro era sair na porrada, era tirar a espada e cortar a orelha do soldado. Mas Jesus tinha um plano, o plano de Jesus era perfeito. Eu vou morrer pela humanidade, vou ressuscitar, e eu vou salvar todos aqueles que acreditarem no meu nome. E não só esses, eu tenho ainda muitas ovelhas que estão longe, mas eu vou buscar todas elas através desses discípulos. Vou salvar todas elas, mas para isso eu preciso passar pela morte e morte de cruz. Eu preciso derramar o meu sangue por causa dessas pessoas. E quando Pedro começa a falar para Jesus, não fala isso não fala que você vai morrer não. Jesus fala assim, ó, para trás de mim, Satanás, sai da minha frente. Você não está compreendendo as coisas de Deus, você está compreendendo só as coisas mundanas, só as coisas de homens. Você não compreende a língua de Deus, porque na língua de Deus é o que você vai falar lá no céu. Você não compreende o pensamento de Deus, porque é o pensamento de Deus que vai ser o pensamento que vai prevalecer no final. Não é o pensamento mundano. Você não conhece o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não é salvar só 12 pessoas, é salvar milhares e milhões de pessoas. Tem muitas pessoas que não foram salvas ainda. É claro que Jesus Cristo não conseguiu explicar tudo isso para Pedro, mas ele falou para Pedro, Pedro, se você não conseguir dar a sua vida, Pedro, você também não tem parte comigo. Você precisa compreender as coisas do céu. Mas Pedro, irmãos, estava com dúvida, os discípulos estavam com dúvida. E aí eles falaram, será que ele vai morrer? E ficavam com dúvida. E mesmo quando Jesus morreu e ressuscitou, encontrava com os discípulos e falavam, mas será que é ele mesmo? Jesus andando no caminho com 2 homens, 2 discípulos, e eles falando, E aí a gente começa a perguntar para ele, mas como é que foi essa história aí? Conta para mim. Onde você estava? Que você não ouviu falar da morte de Jesus? E aí quando Jesus se despede deles, eles falam, era ele que estava com a gente não sabia. E estavam duvidando até o último momento. E mais uma vez, nem por isso eles deixaram de ser chamados filhos de Deus. Às vezes, você vai duvidar de Deus. Você vai duvidar até da palavra de Deus, até da promessa que Deus tem para a sua vida. Mas o que você não pode é permanecer nessa dúvida, porque essa dúvida pode se tornar incredulidade. E se ela se tornar incredulidade é pecado. Mas às vezes a gente duvida, não porque Deus não tem poder para fazer, mas porque a gente se sente tão pequeno, tão inferior, tão pecador, que a gente acha que Deus vai nos abandonar. Mas é a palavra de Deus que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Aleluia! Eu quero que você abra comigo João capítulo 6. No livro de João, nós vamos ler uma passagem que Jesus está fazendo um discurso, uma pregação, que não era uma pregação simples, uma pregação pesada para as pessoas. E ele começa a falar que as pessoas tinham que comer da carne dele, tinham que beber do sangue dele, e algumas pessoas não compreendiam, e ele começou a falar com tanta veemência, com tanta autoridade, que algumas pessoas começaram a ir embora. Elas começaram a duvidar de Jesus. Capítulo 6, versículo 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então, se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida, mas há descrente entre vocês. E ele começa a falar, e até os próprios discípulos dele, os principais, começam a ficar pensando: Jesus está falando tudo demais, vocês querem ir embora também? Querem ir embora também? É a mesma pergunta que ele faz para vocês nessa noite. Vocês estão duvidando demais, vocês querem ir embora também? A filha de Jairo estava morta, mas Jesus estava lá. E Jairo chamou Jesus e falou: Jesus, coloca as mãos sobre a minha filha e cura ela. Jesus estava indo com Jairo, chegou outras pessoas e falou assim para Jesus: Jesus, ô Jairo, para de importunar o mestre, porque a sua filha já morreu, não tem mais o que fazer.
Quando a gente fala assim, ó, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, né? Mas para Jesus não. Jesus estava lá e tinha jeito. Só que quando Jesus ele chama algumas pessoas, e aí muda. Ele chama pessoas de fé. Ele não chama qualquer um. Alguém, você comigo, você e você. Chegaram na casa. Quando ele chegou na casa, tinha pessoas incrédulas na casa. Pessoas que estavam chorando. E Jesus chega na casa e fala: por que vocês estão assim alvoroçados? Por que vocês estão aí chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. Começaram a rir de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Essas pessoas que estão atrapalhando, que estão incrédulas, aí já não era dúvida mais, era uma incredulidade, e incredulidade é pecado. Então tira elas da casa. Deixe só aquelas pessoas que podem crer. Você pode ter dúvida, mas você também pode crer. Amém? Amém. Jesus falou assim para Jairo: Jairo, creia somente. Creia somente. Quando você tiver dúvidas, não olhe para o que está no seu coração, olhe para a palavra de Deus. O seu coração é enganoso, ele vai te jogar dúvidas, vai te jogar tristeza, vai te jogar mágoa, vai te jogar desânimo, e você vai ficar para baixo e vai começar a desacreditar em Jesus. E aí, Jesus olha para você e fala assim: creia somente. Acredite. Acredite na minha palavra. Acredite no meu poder. Acredite na minha obra. Acredite no meu plano. Acredite no meu reino. Acredite que eu vim para salvar você. Que eu vim para libertar você. Que eu estou com você. Acredite. Creia somente. Aleluia. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Sempre quando você estiver em dúvida, sempre quando você estiver para baixo, você estiver desanimado, não fique olhando para dentro de você. Agora eu estou muito ruim, então tem coisa ruim dentro de você, tem desânimo, tem tristeza, tem mágoa, tem dúvida. Esqueça seu coração. Pegue a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a se lembrar daqueles homens de Deus que também tiveram dúvida em alguns momentos, mas depois eles foram vitoriosos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e Jesus olha para aqueles homens e fala assim: oh, vocês mesmos poderiam ter repreendido o vento, por que vocês tiveram pouca fé nesse momento? Homens de pouca fé. Você quer que Jesus olhe para você e fale assim: homens e mulheres de pouca fé, vocês têm que ter mais fé. Vocês precisam ter mais fé. É o que Jesus está dizendo hoje. Creia somente. Creia. Acredite. Acredite na minha palavra. Acredite no meu poder. Aleluia. Quando Jesus Cristo ele está conversando com as pessoas e as pessoas começam a duvidar do seu discurso, então Jesus Cristo ele diz assim: olha, eu preciso fazer isso e vocês precisam acreditar. Existem, irmãos, 3 céus. O apóstolo Paulo fala: eu fui até o 3º céu. Quando você olha para o 1º céu, é um céu que todo mundo pode alcançar. Se você tiver um dinheirinho aí, você pode pagar uma passagem de avião e você ir até o 1º céu, que é o firmamento. Você pode andar no céu. Eu estava em Campos do Jordão e a gente olhava na montanha lá do Pico da Pedra e você via as nuvens para baixo. É como se você estivesse chegando no céu. Qualquer pessoa pode chegar no céu. Mas existe também o 2º céu, que é onde estão as estrelas, onde estão os astros. E nesse céu não é qualquer um que chega. Lá só chega astronauta, uma pessoa muito rica que paga uma passagem em um ônibus espacial. E eu não consegui ir lá até hoje, gostaria, mas é complicado. Você vê que eu tenho que ir de helicóptero. Mas seria muito interessante você ver a Terra lá de cima, olhar assim, olha que coisa mais linda. Imagina esses pilotos de caça ou de nave espacial, porque eles não veem lá de cima as maravilhas de Deus. Mas existe o 3º céu, e esse 3º céu é a morada de Deus. Lá só entra quem crê somente. Só quem crê entra lá. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e só vai a este céu quem entrar por ele, que é o caminho. Então, se você hoje tem alguma dúvida, você pode até duvidar, mas você peça poder a Deus. Fala: Senhor, eu preciso acreditar na sua palavra. Leia a palavra de Deus. Pegue um salmo, pegue um testemunho bíblico, comece a ouvir a palavra de Deus, busque alguém que é de Deus, afasta aquelas pessoas que te perturbam, que tiram a sua fé, afasta aqueles programas que perturbam a sua fé, e procure as coisas de Deus. Comece a firmar em Deus, para você voltar a crer, voltar a acreditar. E quando você fizer isso, então você vai crer que Jesus Cristo pode fazer essas coisas. Olha, a Bíblia diz que se você crer, se você tiver fé, como um grão de mostarda, você pode dizer a um monte para ele sair de um lugar e ir para o outro, e ele vai sair. Você não precisa tirar um monte de lugar nenhum para não atrapalhar a vida de ninguém, mas tem uma coisa que você pode fazer: você pode confiar mais no plano de Deus. A gente diz
confia no plano de Deus, mas a gente está confiando mais nos carros que nos cavalos. A gente está confiando mais no plano médico, a gente está confiando mais no emprego, a gente está confiando em tudo. Não estamos confiando em Deus. A Bíblia está dizendo para você hoje: creia na palavra de Deus. Não creia em você. Ah, mas eu consigo, eu faço. Você não consegue, você não faz nada. Porque um dia que você tem uma dor de estômago, você já não consegue fazer mais nada. É ou não é? Um dia que você tem uma diarreia, né? E diz que tem dor de barriga, não dá uma vez só não. Você já não consegue fazer mais nada, você já fica para baixo. Se Deus não te levantar, não te ajudar, você não consegue fazer nada. Então Jesus está dizendo para você: creia na minha palavra e no meu poder. Creia em Jesus. Deus, aleluia. Aleluia. Deus, aquelas coisas que te atrapalham, que te afastam de Deus, você tira de você. Mas creia na palavra de Deus. Aleluia. Jesus Cristo quer fazer algo através de você, através da sua vida. Você pode ser a salvação de uma família. Você pode ser a salvação de colegas de trabalho, qualquer coisa. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar em Jesus. Não seja uma pessoa incrédula. Senhor, hoje eu duvidei, hoje eu não acreditei, mas me perdoa. Eu quero acreditar na palavra de Deus. Eu quero ser um homem de fé, eu quero ser uma mulher de fé. Eu preciso acreditar na palavra de Deus. Amanhã é segunda-feira. O que você vai fazer com a palavra que você está ouvindo aqui hoje? Vai esquecer da porta para fora? Não. Leve para a sua casa. E quando você acordar de manhã, você ore a Deus. Aleluia. E fala: Senhor, me ajude a crer. Hoje eu quero ser um homem de fé. Hoje eu quero ser uma mulher de fé. E se aparecer alguma oportunidade para mim, eu não quero duvidar, eu quero acreditar. Eu quero fazer, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Deus tem algo para realizar na sua vida. Amém? Amém. Amém, irmãos? Eu quero que você olhe para o Senhor e fale assim: creia somente. Creia somente. Creia na palavra de Deus. Creia somente. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos de pé, irmãos.